E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai continuar nossos vídeos sobre o hack da SolarWinds, né? A vulnerabilidade que aconteceu nos equipamentos da SolarWinds, nos softwares da SolarWinds, que levaram a uma cadeia de ataques em empresas do setor industrial, por exemplo. E aqui no post do Intercept, a gente vai ver um pouco da parte que eles vão falar, citar um exemplo. No caso do outro vídeo, a gente viu que comprometer um OEM, que seriam empresas de nível industrial, poderia levar a possíveis ataques a milhares de organizações. E eles vão citar, em 2012, hackers da China, foi acreditado que hackers da China hackearam um OEM chamado Telvent, e roubaram, né, desenhos de engenharia, né, e arquivos dessa indústria. Então, Telvent é uma indústria, é uma divisão da Schneider Electric, que é uma empresa alemã que produz muitos equipamentos na área elétrica. E aqui também eles vão falar da questão que aqui tá falando que a área principal dele é na Espanha, né? Mas vai falar aí dos desenvolvimentos desses sistemas com setor relacionado a gás nos Estados Unidos, no Canadá, e controle de água, né? Sistemas de controle de água, como a Sabesp no Brasil, em São Paulo, por exemplo. Então, basicamente, hackearam essa empresa, né? E ela poderia meio que permitir que outras empresas relacionadas aos Estados Unidos e Canadá pudessem ser hackeadas também. Então, imagina que tipo você consegue hackeando uma empresa de um país com uma cadeia de ataques em muitos outros países, né? Então, nesse caso aí, essa brecha deixa as pessoas muito preocupadas nessa parte em vermelho, né? Tá marcado em vermelho, que os hackers poderiam ter colocado código malicioso no software para infectar os sistemas de outras empresas, né? Então, é meio tenso. Então, é basicamente assim, várias empresas usam esse mesmo produto, ou esse mesmo equipamento. Esse equipamento é atualizado frequentemente, atualizações que até são, às vezes, até automáticas. Vamos supor que X empresas usam esse equipamento ou software. E aí esse software é comprometido, e aí todas as atualizações vão vir com malware, ou vírus, sem ninguém saber. Então esse malware vai espalhar para todas as empresas automaticamente pelo update, né? Não é que nem aquele exemplo que eu disse. Você baixa o jogo, você joga o jogo por um tempo, aí baixa uma atualização normal, só que uma atualização vem com malware, vem com vírus. Então isso não é uma coisa até difícil de se fazer, uma vez que você tem o acesso aos sistemas da vítima. E aqui no post do Intercept eles vão citar a questão de que acham que foi a Rússia, né? Então nessa parte em azul, claro, vai dizer aí que diferentes pessoas no governo atribuem para a Rússia, né? E você não ia pegar esse tipo de apontamento se não tivesse algo ali. Então, quem disse isso foi James Lewis, alguém que era o oficial do governo, né? Na questão de cibersegurança, provavelmente nos Estados Unidos. Então, se disse que é a Rússia, obviamente deve ter coisas que podem apontar para a Rússia, mas não é 100%. Muitas vezes, meio que eles escolhem os padrões relacionados ao ataque. Se é um ataque muito sofisticado como esse, ou tem duas opções, não, três: China, Coreia do Norte e Rússia. Essas são as opções mais, assim, vagas. Então, analisando aí forensicamente o comportamento do malware, eles preferiam escolher a Rússia, né? Enfim, mas não é algo novo, né? Eu não estou dizendo que é verdade, só que é normal eles escolherem tipo, questões desse nível, mas até agora eu não vi nenhuma evidência disso. A gente vai ver mais sobre esse assunto no repórter do FBI, que ele falou sobre esse assunto mais a fundo, né? É bem pequeno por sinal. A gente vai ver mais pra frente. E na parte em vermelho, a gente vai ver que ele vai falar que o fato, né, de pessoas na área forense, né, que você consegue analisar de uma forma mais detalhada o comportamento do malware dentro do sistema da vítima, tudo que ele fez, todos os comandos que ele executou, coisas que ele fez para deixar de repente
apagar pistas, né? Então você vai ter uma análise forense, né? No caso do malware, né? E eles não descobriram nada que determinou, né? Que é que foi a Rússia, né? Então não tem ainda provas suficientes para dizer que foi a Rússia. E a Rússia, como a gente viu antes, ela nega tudo. Então eu sinceramente eu não tenho como dizer se foi ou não. A gente vai ver mais pra frente, analisar as evidências e a gente pode ter a nossa própria escolha, né? Mas eu sinceramente acho que é normal culpar os maiores, né? Os maiores, os caras de mais alto nível, né? No caso a Rússia. Outras fontes para checar, se você quer saber mais sobre esse assunto, é o Financial Times, que também escreveu sobre esse hack. Muitas empresas fizeram, mais do que eu vou citar aqui. A CNET, que talvez fale coisas que a gente não viu ainda. E a Time, né? A revista Time, que também falou sobre esse assunto. Mas enfim. O SNBC também. E aqui o post da Microsoft, que é um post bem pequenininho, que eles falam um pouco. Esse post é recente, dia 31 de dezembro. Então, a gente tá no dia 2, então, tipo... E pra alguém postar esse negócio, tipo, um dia antes do ano novo, quer dizer que o negócio tá tenso, né? Não é um tempo normal de postar coisas num blog de segurança da Microsoft, mas enfim. Eles vão dizer que o modelo deles relacionados a ameaças, né? O threat model deles, né? Que é um modelo de enfrentamento contra esse tipo de ameaça. Nós planejamos a nossa segurança a questão de que nós já assumimos uma brecha. A filosofia que nós já assumimos uma brecha. E eu vou tentar explicar e traduzir da melhor forma possível, de uma forma mais cordial possível, que essa filosofia seria modo treta ativado, sempre. Então sempre assuma que a segurança da sua empresa ela foi hackeada. Então se sua empresa for hackeada, quais são as medidas de segurança para que eles não possam ter acesso aos sistemas da sua empresa? Então é basicamente isso. Eles vão tentar ao máximo proteger o código deles de tal forma que mesmo que aconteça um ataque, eles não consigam fazer nada suficiente para comprometer a empresa no sentido de propriedade intelectual. Aí vão dizer que tem camadas de proteção muito profundas para controlar e parar esse tipo de ataque. Gente, a gente está falando da Microsoft, né? A Microsoft ela fornece o melhor antivírus da vida, na minha opinião, que é o Microsoft HP, que não é uma coisa que você vai usar na sua casa, mas que é usado muito em empresas que prezam pela sua segurança, né? E na minha opinião é a melhor forma de proteger contra ameaças, na minha opinião, é o Microsoft HP. E eles produzem o Microsoft HP. Imagina a segurança que eles têm na própria empresa deles, na própria infraestrutura deles. Então eu acredito que sim, quando acontece uma falha dessas, que no caso não foi da Microsoft, foi da SolarWinds, e eles usavam nos sistemas deles SolarWinds também, pelo que parece. Então é questão que mesmo assim eles conseguiram lidar com isso muito bem, sempre falando o que aconteceu abertamente, enfim. Eles já estão acostumados com serem hackeados, né? Vamos dizer isso, né? E eles vão dizer aqui que a forma que eles têm para dizer da implementação relacionada à segurança é usando o PAW, que é Privileged Access Workstations, né? Que é basicamente uma forma de você privilegiar as contas, né? E proteger as contas. No caso, os hackers conseguiram acesso a uma conta relacionado ao acesso ao código-fonte da Microsoft. Mas mesmo assim, uma coisa que na verdade eu aprendi no próprio curso deles. O curso deles também, no EDX, ensina isso daí, nesse tema de PAW, Privileged Access Workstations. Basicamente, você tem uma empresa e os funcionários eles têm acessos a só o que eles precisam. Então tem informações da empresa, como por exemplo código-fonte, informações sigilosas, como propriedade intelectual, que só alguns funcionários específicos vão ter. E especificamente, computadores específicos vão ter acesso a esse código-fonte.
Então você só tem acesso a parte da empresa. E aí toda empresa faz isso. Mas a questão é que eles ensinam também no curso deles, da questão de que você tem que ter o seu administrador, né? Ele deve ser um computador isolado. Ele tem que ser um computador isolado do resto. Então, imagina que todos os computadores, eles não têm acesso total ao sistema, mas e a todas as informações da Microsoft. Mas tem computadores específicos, né? Que eles são basicamente os administradores, né? E você só pode ter acesso a esses computadores, sabe, por um limite de tempo, com chaves de autenticação específicas. Então é muito difícil de você ter um controle total assim relacionado a, por exemplo, modificar o software da Microsoft. Então, na questão, eles até falaram antes que os hackers conseguiram o código-fonte, mas eles não conseguiriam alterar o código-fonte. Eles não conseguiriam alterar o código da Microsoft e, por exemplo, falar de repente que produtos da Microsoft poderiam, sei lá, ter uma atualização com um vírus já dentro. Mas a forma de defesa deles meio que não permite isso. Embora na prática eu não acho impossível, mas é mais difícil. Enfim, esse foi o argumento deles e eu acho um bom argumento. A gente está mostrando um pouco como funciona, né, essa questão. Eles põem o link lá no blog deles. Então, na parte ali dos servidores, né, você vai ter o Microsoft Defender, o serviço de autenticação, conectando aquele Intune e depois aos servidores da Azure, né, plataforma na nuvem. Enfim, basicamente essa forma de você se defender no sentido de restringir acesso aos sistemas com o modelo que a Microsoft ensina. Mas isso daqui é muito mais complexo do que está mostrando aqui, isso aqui é só uma imagem simples. Enfim, era isso. Eu acho que fica a dica, né? Que, na verdade, você ter o administrador ser um computador apenas, né? Que tem o acesso de administrador, né? Que só pode ser acesso com muita restrição mesmo. O que impossibilita os hackers de conseguirem acesso a coisas importantes, modificar documentos importantes como código-fonte. Então eu acredito neles totalmente. E agora é hora da gente ver jornalismo de qualidade, né? O que a gente vai ver agora é o post do Krebs on Security, né? Falando sobre a SolarWinds, sobre o ataque da SolarWinds. Então, por que eu pus isso daqui? Jornalismo de qualidade. Eu não tô falando que os outros não são. Intercept fez um trabalho muito bom, principalmente. O Reuters também, que foi um dos primeiros a falar sobre isso. Mas enfim, o Krebs on Security, ele é um cara focado unicamente em segurança da informação. E ele dá informações muito privilegiadas, que ele tem contatos privilegiados também no setor. Então, com certeza, os posts dele sobre a SolarWinds vão ser muito mais importantes do que os da mídia padrão. Então, é o que a gente vai analisar no próximo vídeo. Então era isso, até o próximo.